Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do curso de utilização do Notion. Esse é um curso oferecido em parceria com a AIST Maringá, junto com a BTQ. E prazer, eu sou a Maria Clara, sou membro de RH do AIST Maringá e eu vou acompanhar vocês nessa jornada, tô acompanhando na verdade vocês nessa jornada de como aprender a utilizar essa plataforma do melhor jeito possível. E hoje a gente vai entrar num tópico que muita gente fica em dúvida quando começa a utilizar a plataforma, que é como compartilhar as nossas páginas com outras pessoas. O Notion, ele serve tanto pra gente se organizar, quanto conseguir a organização de algum projeto ou dentro de alguma empresa. A gente consegue criar páginas dentro dele e colocar colaboradores ou membros para visualizarem as páginas e ver o andamento desse projeto ou ver o andamento dentro de algum setor da empresa. Então, basicamente, a nossa aula vai rodar em torno disso. Eu vou explicar para vocês a diferença entre um membro e um convidado dentro do Notion. Então, eu fiz uma imagem aqui para vocês de mais ou menos como funciona no geral essa parte de membro versus convidado. Então, para todo mundo a gente vai ter que ter uma conta e dentro dessa conta a gente vai criar um espaço de trabalho. Esse espaço de trabalho funciona como se fosse uma empresa. E dentro do espaço de trabalho, a gente pode ter o espaço de equipe, que é como se fossem os setores da empresa. Então, como se fosse o RH, o marketing, a gente tem essa parte do espaço em equipe. E dentro do espaço em equipe, por exemplo, dentro de RH, a gente tem as subpáginas, que são blocos dos projetos de RH. E dentro das páginas, a gente pode ter outros blocos que podem ser tipo base de dados dentro dessas páginas. A mesma coisa funciona para o outro lado. Esse lado que eu expliquei é um lado como se a gente estivesse trabalhando como membro, porque o membro ele vai ter acesso a esses espaços totais da empresa. Então, ele vai ter acesso ao marketing, ao RH, ele vai ter acesso ao comercial. E do outro lado, a gente tem a parte como se fosse um convidado. Então, o convidado, ele vai ter o acesso, ele também vai ter que ter uma conta e ele vai ter que ter acesso ao espaço de trabalho como um todo. Só que ao invés dele ter acesso a todos os espaços de equipe, um exemplo, marketing, RH ou comercial, ele vai ter acesso às páginas. Então, ele não tem acesso a todos os lugares da empresa. E dentro das páginas, ele vai ter acesso também aos blocos, que seriam as bases de dados que a gente coloca para organizar dentro dessas páginas, que já foi explicado em outras aulas para vocês. Então, aqui embaixo eu expliquei basicamente isso. Então, a estrutura é que todo mundo tem que ter a sua conta. E o espaço de trabalho é como se fosse o que eu já tinha explicado, que é o escritório digital da empresa. Então, dentro do espaço de equipe, a gente tem RH, marketing financeiro. E dentro das páginas, a gente tem os documentos, relatórios, enfim. E dentro dos blocos, a gente tem os conteúdos dessas páginas, que são as tabelas, como as bases de dados, que a gente também já explicou. Agora, a gente vai entrar realmente na parte de membro e convidado. Então, os membros, eles fazem parte do workspace da empresa. Então, eles têm acesso ao escritório como no geral. Então, ele pode ir para todos os departamentos, assim como eu tinha explicado na imagem. Ele pode ter... a gente pode ceder permissões para esses membros, tipo assim, só visualizar, ele pode comentar, ou ele pode modificar alguma coisa. E um exemplo prático seria tipo uma empresa com um funcionário de RH tendo acesso às páginas de RH. E o time de marketing pode acompanhar a campanha do time dele. Ou o financeiro pode acessar os relatórios e planilhas de custo, um exemplo. Então, todos esses membros fazem parte da empresa e precisam colaborar com ela no dia a dia. Essa seria mais a parte de membro. Os convidados, eles não têm acesso por inteiro na página, assim como eu mostrei na imagem acima. Eles vão receber algumas páginas específicas, então eles não veem a estrutura da empresa como um completo, né? Ele pode convidar outras pessoas, então ele pode convidar um contador externo para visualizar a página de relatórios do mês, um exemplo.
Ou um cliente pode ser convidado para acessar as páginas para ver o andamento do seu projeto. Ou um consultor pode ter acesso, um exemplo, às páginas de dados que ele precisa analisar para ver se está certo ou não. Então, basicamente, a diferença é isso. O membro, ele vai ter acesso a todas as partes dessa empresa. E os convidados não. Eles têm acesso a uma parte restrita e eles podem convidar outras pessoas. Aqui, essa imagem ela explicou mais como um todo, mas acho que aquela explicação abaixo, ela deu uma complementada. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como seria isso na prática. Então, aqui do lado do Notion, quando a gente abre o Notion, a gente tem a parte particular, espaço em equipe e o compartilhado. O particular são basicamente páginas que você faz para você, então só você tem acesso. Mas você pode compartilhar essas páginas com outras pessoas. Então, um exemplo. Aqui eu tenho a página da minha iniciação científica, um exemplo. Eu vou entrar aqui nela. E eu posso convidar compartilhar, na verdade, para uma pessoa ver como tá indo a minha iniciação científica. Então, ela é uma página particular, mas ela pode se tornar uma página do compartilhado. Para mim fazer isso, eu venho aqui nesse botão compartilhar. Quando eu clico nele, eu vou ter que colocar um e-mail ou um grupo, um e-mail, na verdade, de uma pessoa e convidar ela para participar dessa minha página. E essa página vai se tornar uma página compartilhada. Então eu vou digitar o meu e-mail aqui para vocês. Aqui. E aqui do ladinho ele vai aparecer se a gente pode ter o acesso completo, se essa pessoa ela pode editar, se essa pessoa ela só pode comentar ou se ela só pode visualizar. Eu vou colocar como acesso completo e eu vou convidar ela. Esse link é enviado para o e-mail da pessoa. Então daí você tem que falar para a pessoa entrar nesse e-mail que ela te passou para ela aceitar esse convite que você enviou para ela. E basicamente, aqui essa página agora, ela se tornou uma página compartilhado. Como vocês podem ver, ela não tá mais no meu particular. Mas se eu vir aqui nessa aba do compartilhado, ela vai estar aqui embaixo. Então ela vai mudar de lugar, porque não é uma página que só eu tô vendo. Outra pessoa também tá vendo essa página. Então, como ela foi pra página do compartilhado, eu vou entrar aqui na minha outra conta. Aqui é a conta que eu compartilhei, foi nesse e-mail aqui. A gente pode ver que tem 2 espaços aqui e tem um outro aqui, Notion de Maria Clara. Eu vou entrar nele para vocês verem como ficou. Aqui a gente já vai ter, ó, tá vendo? Tem a parte do compartilhado. Então nesse daqui eu posso editar, eu posso fazer alterações, eu posso colocar coisas nesse calendário, um exemplo, ó. Tá vendo? Eu posso editar completamente essa página porque eu tô com acesso liberado a ela inteira. Agora eu vou mudar o acesso que eu tinha nesse compartilhamento. Então, ao invés de ser acesso compartilhado no completo, eu vou colocar só para mim visualizar. E vocês vão verem a mudança que eu vou ter dentro dessa página. Então, eu vou voltar lá para minha conta que eu fiz, que eu criei, né? Essa página. Vou vir aqui no compartilhado. Clico em compartilhar de novo. E aqui, tá vendo? Tá acesso completo. Eu vou colocar que eu só posso visualizar essa página que eu compartilhei. E eu vou voltar lá na minha conta, aqui na conta que eu compartilhei, né, que é essa daqui de cima. E eu vou clicar aqui, na onde eu tinha compartilhado. Bom, basicamente eu não consigo fazer mais nada nessa página, tá vendo? Eu consigo só visualizar, então eu consigo ver aqui tudo, mas eu não consigo abrir novas páginas dentro dela. Vocês lembram que eu consegui adicionar uma página, um exemplo, no calendário? Aqui tem uma nova página que eu adicionei antes de eu mudar esse acesso. Então, basicamente, quando eu mudo o acesso para só visualização, eu literalmente só visualizo. Eu não consigo editar nada dentro dessa página compartilhada que eu fiz. Agora eu vou mudar de novo e eu vou colocar como comentário. Então eu vou vir aqui na onde eu criei, que foi nessa conta, que ela tá como compartilhado. Vou clicar aqui, né? Cliquei aqui, vou vir aqui em compartilhar. E eu vou mudar aqui como eu só posso comentar. Então, voltando para aquela conta que eu compartilhei,
Aqui agora eu só posso adicionar um comentário. Então eu posso adicionar qualquer comentário aqui, ó, tá vendo? Eu posso adicionar qualquer coisa que ele me deixa comentar. Na outra que a gente só tava visualizando. Então a gente não tinha essa parte do comentário. A gente só literalmente podia visualizar o que a pessoa colocava pra gente. Então é basicamente isso, essa parte do compartilhamento. Eu vou voltar aqui pra vocês verem certinho. Então quando eu volto, aqui eu tenho também, como eu falei, ela era uma página do acesso particular e ela se tornou compartilhado. Outra coisa, a gente pode criar espaços de equipe, que foi o que eu expliquei no começo do vídeo. Então, se eu clicar aqui no meu espaço de equipe, eu já tenho uma equipe criada, que é de um projeto dentro do AIST que a gente tem, que é o Quimicar. Esse projeto, eu adicionei um espaço, eu criei um espaço em equipe para ele. E dentro desse espaço em equipe, eu criei uma aba que se chama menu. Essa aba é como se fosse um RH, um marketing, um comercial, um exemplo. E dentro dessa aba menu, eu coloquei tudo o que era para todo mundo visualizar. Mas, Maria Clara, por que você fez isso? Por que você não colocou tudo isso daqui, calendário, grupo, tabela, regulamento, tudo aqui embaixo, um embaixo do outro, e deixou esse espaço em equipe para ser um membro? Porque para você ser membro dentro do espaço em equipe, você conseguir visualizar todas essas abas dessa empresa, você precisa pagar um plano. E quando você não consegue pagar esse plano, você pode minimizar isso colocando tudo dentro de uma página só. E foi isso que eu fiz. É um jeito da gente não pagar o Notion, né? Acho que atualmente o Notion tá $12, então é um preço bem elevado aqui no Brasil. Mas um jeito de você não ter que pagar ele é você criar uma página e dentro dessa página ela ser o seu menu. E esse menu conter todas as coisas que você tem que ter dentro dessa sua empresa. Se você tiver esse plano que o Notion disponibiliza para colocar vários membros, você pode colocar, eu poderia colocar todos esses planos aqui embaixo. E ele ser como RH, marketing, enfim, e cada pessoa, e eu colocar as pessoas como membro. Eu vou mostrar para vocês como a gente coloca as pessoas como membro agora, caso você tenha o plano pago do Notion. Então a gente clica em configurações e a gente vem em pessoas. Aí aqui tem a parte adicionar membros. Quando a gente clica aqui, já tem para fazer esse upload para a gente conseguir adicionar os membros. Como eu não tenho esse plano, não vou conseguir mostrar para vocês como seria. Mas como a gente pode ver aqui, são $12 por mês. E para não ter que usar o plano, eu faço isso que eu mostrei pra vocês. Eu coloco tipo um menu, crio tudo que eu vou ter na minha empresa dentro desse menu, que foi uma aula que a gente também já teve de como fazer a criação desse menu, como deixar esse menu do seu jeito, como organizar ele. Eu utilizei aquela aula e coloquei todas as pessoas que fazem parte do projeto como convidado, além de colocá-las como membro. Mas, basicamente, o membro, ele teria acesso a todas essas páginas, só que elas estariam uma embaixo da outra aqui. Bom, então eu vou recapitular tudo que a gente aprendeu nessa aula. Basicamente, no Notion, a gente tem 3 abas, que é a do particular, o espaço em equipe e a compartilhada. Quando você cria páginas, você cria no seu particular. E essas páginas só você pode ver. Caso você queira compartilhar com outras pessoas, você vem aqui no botão de compartilhar, coloca o e-mail da pessoa e ela vem diretamente para essa parte do compartilhado. As pessoas que você está compartilhando, elas podem ter acesso total a essa página, então fazer alterações. Ou elas podem só visualizar ou só comentar nessa página que você está compartilhando com elas. E você também pode criar espaços em equipe, que são esses daqui, que são como empresas. Você pode setorizar esse espaço em equipe como marketing, RH, comercial,
e colocar as pessoas como membro. Mas para elas serem membro, você tem que pagar o plano. Se você não quiser pagar o plano, tem como você criar esse menu e colocar tudo que a pessoa tem acesso, tipo, acesso total à empresa, dentro desse menu. Então, ela vai ser uma página compartilhada. A pessoa não vai ser membro, ela vai ser um convidado, mas ela consegue ter acesso total a essa página. Uma outra diferença também entre o membro e o convidado é que o membro, ele vai conseguir fazer alterações na base de dados. O convidado não. A gente não consegue ter acesso às bases de dados. Então, para você alterar alguma coisa ali dentro da base de dados, você tem que ser membro daquela página. Você não pode ser convidado. Mas são alterações que são essa pequena diferença que a gente tem entre o membro e o convidado também na parte de compartilhar nossas páginas com outras pessoas. Então o vídeo foi basicamente isso. Espero muito que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre a diferença entre o membro e o convidado. Na próxima aula a gente vai focar, mostrar as ferramentas que a gente pode utilizar para se planejar e se organizar durante as nossas atividades. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo módulo!